Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão dessa quarta-feira, dia 22 de fevereiro, começando aí mais um vídeo com todos vocês de fechamento de mercado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los aí durante este vídeo, falar sobre o Bovespa, que fechou em queda de 1,95%, tem alguns ativos em leilão, mas próximo de fechar nessa queda aí de 2%, e Bov aí voltando de ressaca do nosso carnaval. Já vou comentar sobre ele, Petro, Vale e outros ativos também. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe o seu joinha aí nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal e aproveite nos comentários para deixar o seu ativo para ser analisado amanhã no fechamento de mercado mais uma vez, tá bom? Não esqueçam mesmo do joinha, ajuda bastante a gente aqui, combinado? Vinheta aí para vocês. Então vamos lá, pessoal, Ibov aí na tela e os ativos que eu vou comentar estão aqui do lado, ó. Ibov, Mini Índice, Mini Dólar, TI, Petro, Vale, Itaúsa, Pets 3, REC, Retro Recôncava, né? REC V3, EZTEC, Embraer, VEG3, JHSF3, BBAS3, Marfrig, STBP3 e Gol4, tá bom? Esses serão os ativos comentados aqui nesse fechamento de pregão. Se você pulou a vinheta e não deixou seu joinha nesse vídeo, já começa aí deixando ele pra gente, por gentileza. Ibov, queda de 1,95% na sessão de hoje, baita candle de baixa, perdendo a mínima aqui dessas mínimas ascendentes, gerando um topinho na região de resistência dos 110 mil pontos. E o Dalton já tinha comentado aqui com vocês no radar da semana, depois desse movimento de baixa, essa lateralização aqui que bateu no tempo, agora com esse fechamento realmente reforçou o viés mais negativo aqui no curto prazo, de podermos buscar a região lá dos 104.165 pontos. Pessoal, para reverter essa expectativa negativa aqui, o Ibov teria que voltar e confirmar um fechamento acima de 110 mil pontos, tá? Não adianta só ir lá e testar mais uma vez, né? Igual eu estava fazendo aqui. Não, precisa realmente confirmar um fechamento acima dessa resistência. Do contrário, o viés é realmente mais negativo, de poder buscar a região dos 104.270 pontos. Dessa forma, focar aí mais nas operações na ponta vendedora de swing trade nas próximas sessões. Com esse fechamento aqui, realmente reforçou essa expectativa mais negativa. Lembrando que o semanal já tinha gerado uma sinalização de topo. Voltando para baixo da média móvel, tivemos duas tentativas de retorno para cima do 110 que não foram bem sucedidas. E aí essa semana já começando um pouco mais forte, realmente reforçando aquele viés que eu mencionei do gráfico diário. Aqui no semanal, o suporte fica um pouco mais abaixo, nos 102.855 pontos. Falando do mini índice, na sessão de hoje aí vindo para fechar em queda de 1,7%, ainda está em negociação, também semelhante ao Ibov, depois desse movimento de baixa, essa lateralização, confirmando um rompimento, aumentando a expectativa de buscar os 106.469 pontos. Gráfico de 60 minutos, baita gap de baixa na abertura, que já rompe toda essa região de fundo anterior. Inclusive esse gap aqui foi um gap de fuga, porque fugiu do primeiro suporte, que era esse fundo nos 110 mil pontos aí. Então já fecha bem abaixo, e aí dá continuidade no movimento, está gerando agora uma sinalização de fundo no gráfico de 60, que reforça uma expectativa de tentar buscar essa resistência de fundo anterior que foi pedida, e a média móvel que tende aí a cair um pouquinho mais aqui, ou seja, a gente pode ter o mini índice tentando apresentar um repique até os 109.300. Chegou lá, gerou sinalização negativa, foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade do movimento, lembrando que o diário é a favor aí desse movimento que eu mencionei do G60. Só olharia para a compra se no decorrer do pregão de amanhã tiver alguma sinalização de alta acima não só deste fundo anterior, mas também da média móvel de 3 períodos, preferencialmente acima dos 109.500. Dólar, na sessão de hoje, apresentando
queda de 0,15% até o momento, não perdeu a mínima do candle anterior aqui, tá? Mas depois desse candlezinho deixado aí na sexta-feira, vai aumentando a expectativa da gente poder aí também ter o dólar vindo perder essa região aqui de fundo, no 5,140, o que enfraquece essa expectativa seria uma nova aspiração de máximo, um fechamento acima da média, enfim, o dólar aí travou na região agora dos 5,250 até a região dos 5,150. Travou mesmo por aqui, né? Ó, já há alguns dias aí que fica dentro desse range de preço aqui e não consegue escapar. De qualquer maneira, gráfico de 60 minutos. Se amanhã abrir dando continuidade aqui no movimento, principalmente se perder os 154, olhando aqui no G60, é uma região importantíssima de suporte, confirmou um fechamento abaixo, foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade desse movimento. Para quem tem um perfil mais arrojado aí, caiu fraco, pessoal. Gráfico de 5, de 2 minutos, girou sinal de fundo em cima dos 554, seria uma possibilidade de compra, joga um stop na volatilidade e tenta pegar alguma reversão por aqui, tentando buscar algo um pouco mais acima, lá nos 204, ou quem sabe aí o dólar podendo apresentar alguma estiringada aí amanhã e buscar um pouquinho mais acima também. De qualquer forma, compra ainda um pouco mais acima dos 554 e venda abaixo desse nível de preço. Falando agora do DI, Kaique, você não vai detalhar um pouco mais aí o índice, o dólar? Não, porque amanhã, a partir das 8h45 da manhã, a gente está aqui no canal ao vivo com vocês, tá? Então fica aqui o meu convite para vocês nos acompanharem. E já deixa seu joinha nesse vídeo se você ainda não deixou, hein? DI, alta de 0,96% na sessão, superando a máxima do que no anterior. Então, freando um pouco aqui desse movimento de baixa que vinha sendo apresentado, com máximas descendentes, mas não mudou muita coisa aqui não, pessoal. Ainda trabalha abaixo da média, ainda trabalha abaixo dessa região de fundo que foi apresentada anteriormente, aí abaixo dos 12.760. Enfim, pode até tentar ainda voltar para cima da média móvel, mas dependendo de como tentar se gerar uma sinalização na sequência, deixando aí sombras nos candles que fizerem essa tentativa, a expectativa seria de um novo pivô de baixa por aqui, ó. Inclusive para vir aí perder direto depois a região dos 12.360. Então vamos ficar de olho aqui. Se tentar apresentar um repique mais fraco, girar a sinalização de topo, seria a possibilidade de venda aí no DI, tentando pegar algo mais para baixo aqui no DI. Tá? Só vejo compra se gerar sinal de alta acima dos 12.800, 12.900. Do contrário, foco mais na ponta vendedora. Falando da Petrobras, hoje queda de 2,57%, abre num gap de baixa, perdendo a região da média móvel de 13 períodos e agora reforçando a expectativa de vir testar a média lá do semanal. Então, para quem tem um perfil mais arrojado, seria aí uma possibilidade de tentar arriscar uma compra próxima aí dos 25,50, que seria a média do semanal, com essa região de topo, tentando buscar algum repique ou até mesmo alguma tentativa de reversão aqui desse movimento de baixa que vem sendo apresentado. Vale ressaltar que a gente tem uma sinalização de topo descendente aqui. Temos aqui uma LTA, né, para quem gosta, que é a linha de tendência de alta, mas está travado aqui. Está bem travado, então realmente seria mais arrojada essa tentativa de compra nos 25,50 e eu olharia mais para a venda se realmente confirmar a perda desse nível de preço. Então tá bem relevante aqui para mim os 25,50, tanto para uma tentativa de compra acima quanto para uma tentativa de venda abaixo dessa região. Tá? Para quem não tem esse perfil tão arrojado, eu vejo mais possibilidade de compra acima dos 26,90 e aí realmente uma possibilidade de venda se confirmar a perda com um sinal negativo dos 25,50 na ponta vendedora. Falando agora de Vale, na sessão de hoje queda de 0,76%, Vale aí dando continuidade nessa sinalização de topo descendente. Depois desse baita movimento de baixa, pessoal, uma correçãozinha aqui em ABC. E agora a expectativa é de poder romper esse outro fundo e buscar um nível um pouco mais abaixo de suporte. Se a gente olhar lá para o mensal, a gente vai ter a média nos R$80. Então a gente pode sim ter aí a Vale tentando buscar essa região de fundo anterior, que seria a região dos 80 aí. Tá bom? Essa é a expectativa maior, inclusive. Depois desse movimento de baixa, faz o A, B, C e aí dá sequência no movimento. Então, para quem está vendido, está excelente. Se já quiser jogar o stop no zero aqui, se fez a venda aí no sinal de topo, seria uma possibilidade, tentando pegar a continuidade desse movimento. Não vejo possibilidade de compra aqui, mesmo se tiver essa superação de máxima. Apenas se reverter esse último topo, voltando para cima dos R$90,26. Do contrário, seria focar mais realmente na ponta vendedora. Falando agora das operações swing trade que foram encerradas, primeira delas, Itaúsa.
hoje caindo 2% e abrindo num leve gap de baixa, apesar de já ter fechado, fechou também abaixo da média móvel de 3 períodos. Nosso stop estava bem curtinho aqui, já acionou logo de cara na abertura do pregão, então saímos aí com um leve lucro na operação. Eu já vou mostrar aí para vocês, tá, o resultado. Mas seguinte, pessoal, tá aqui ainda em cima dessa região, tentando se segurar em cima do suporte. Para quem tem um perfil arrojado, se quiser tentar voltar para dentro da operação na compra, seria a superação dos 8,70 com stop nos 8,50. Tá? Vai ter resistência já de cara, então essa compra não está tão interessante assim, mas se quiser forçar a entrada novamente, seria essa aí a possibilidade. Falando de outra operação que foi encerrada, é a de PETS 3. Nós abrimos essa venda no início da sessão, quando confirmou aqui esse topo descendente, perdão, esse pivô de baixa. Confirmou também o topo descendente na abertura, mas com pivô de baixa logo de cara também. E aí abrimos a venda aqui, só que olha só o que o papel fez, né? Conseguiu reverter aqui o movimento da mínima até a máxima, que foi quase o fechamento. A gente tem quase 10% aí de recuperação. Então foi um baita dia aqui para PETS 3 e aí reforçou a expectativa de poder ter algo mais para cima, tá bom? Ah, então vamos virar a mão? Não, tá? Não veio a favor da nossa operação, mas não significa que a gente vai ficar virando a mão em toda a operação que der errado, tá bom? Então a gente está de fora realmente. Se reverter esse topinho aí superando a máxima do 6,86, é possível que tenha algo um pouco mais para cima. Então se alguém tiver de olho em uma tentativa de compra, seria essa aí a tentativa de alguma operação, mas na ponta compradora depois dessa reversão que foi apresentada hoje aqui no gráfico diário. Então agora colocando os resultados, Itaúsa aí a gente teve um ganho de 0,82 na operação e 0,13 sobre o capital total. E PETS 3, que foi encerrada, aberta hoje, já encerrada, 5,53% de perda na operação e sobre o capital total, menos 0,5%, tá bom? Então, essas são as operações que foram encerradas hoje. E aí as que a gente ainda tem posição aberta, primeira delas, REC V3, hoje aí caindo 0,64%, chegou a cair bem mais na sessão, chegou a cair aqui, quase 3%. Nosso objetivo está um pouquinho mais abaixo aí, nos 27,93. Tá? Não fechou tão bem assim a favor da nossa operação, é possível que tenha alguma tentativa de recuperação aqui, mas com uma possibilidade ainda de continuidade desse movimento. Então continuamos posicionados na ponta vendedora de REC V3. Vamos reposicionar provavelmente o stop dessa operação, então fiquem de olho lá dentro do aplicativo do EV Invest. Também estamos posicionados ainda na venda de EZTEC, que hoje aí caiu 2,08%. Vindo aí para confirmar um fechamento abaixo, ainda não conseguiu, mas hoje já perdeu a mínima de tudo. Vamos ver se dá sequência aqui nesse movimento a favor da nossa venda e busca lá o nosso alvo um pouquinho mais abaixo. Máximas e mínimas descendentes ainda sendo apresentadas, continuamos vendidos aí no papel. E abrimos uma operação de venda novamente em Embraer. A gente tinha aberto essa venda por aqui, aí o papel voltou lá para estopar a gente e aí a gente voltou de novo para dentro dele. Então hoje caindo 2,78%, já no low grande candle de alta que reverteu esse sinal de topo lá na sexta-feira, já perdeu a mínima dele aí, então reforça novamente o viés mais negativo. Então, estamos posicionados novamente aqui no gráfico diário, inclusive tentando pegar a continuidade dessa correção do gráfico semanal. Agora, atendendo aí aos pedidos de análise que foram solicitados nos comentários, primeiro deles, VEG. Hoje, fechando em queda de 2,5%, devolvendo todo o grande candle de alta lá de sexta-feira, voltando para dentro dessa região de resistência. Não perdeu nenhum suporte, inclusive nem testou, que o primeiro deles seria a região da média, depois seria toda essa região de suporte dos 37,13, enfim, apenas voltou para dentro dessa região de resistência, para dentro dessa lateralização. Então a gente pode ter a VEG aí mais travada novamente. Para quem estava comprado aí no papel no curto prazo, stop abaixo da mínima do grande candle de alta, R$ 38,19. Se perder mínima aí, vai aumentar a chance realmente de vir buscar esse suporte que eu mencionei da lateralização toda. E aí não faz mais sentido estar comprado nesse ativo. Tá? Então realmente essa perda de mínima aí seria o sinalzinho de saída. Só vejo compra se novamente devolver todo esse grande candle de baixa aqui e tentar escapar aí nas próximas sessões. Falando agora de JHSF3. Hoje caindo 1,28%. Opa, apareceu uma FIBA aqui do nada. Hoje caindo aí 1, já sei. Aí agora sim. Não ficou. Caindo hoje em 1,28% nessa região de suporte de fundo anterior. Se perder, tem mais um lá nos R$ 4,48.
Essa é a expectativa, inclusive, de poder buscar essa região, já que o gráfico semanal gerou uma sinalização de topo e segue dentro de um movimento de baixa. Então, realmente teria esse suporte aí até pelo gráfico semanal. Não vejo possibilidade de compra, mesmo se tivesse a superação de máxima aqui. A gente tem topos descendentes aí, eu só compraria se, e ainda assim bem arrojado, se reverter essa tendência, voltando para cima dos R$5 aí, tentando apresentar algo um pouco mais para cima. Melhor ainda seria comprar acima dos 5,13, tá? 5,13, 5,20, uma sinalização de fundo por aqui. Por quê? Porque ó, o papel está tentando, né, na realidade, mostrando que está dentro aqui de uma lateralização, ó, e não consegue nem romper aqui para cima e por enquanto não está rompendo aí a região dos 4,64. Então o ideal para compra seria acima dos 5,13, 5,20 que eu mencionei, e para venda, se tiver alguma sinalização mais negativa aí abaixo dessa região dos 4,60 até a região dos 4,50. Então, sem possibilidade de entrada neste momento, tanto para compra quanto para venda. Ah, Kaique, mas eu gosto de operar lateralização. Se tiver superação de máxima, é possível? Sim, para quem gosta de operar lateralização, é possível. O stop fica abaixo deste fundo, tentando pegar aí o movimento até a resistência que a gente acabou de mencionar aí. BBAS3, na sessão de hoje apresentando queda de 2,5%, gerando um novo sinal de topo, reforçando o viés de correção em direção aos R$41, que seria a média móvel, mais essa região de topo. A gente também tem o semanal invadindo bem o que no anterior, então para quem está comprado aí pelo médio prazo, o stop está lá embaixo ainda, nos R$40. No diário, essa perda de mínima gerou sinal de saída para compra de swing trade. Então se tinha alguém comprado aqui, essa perda de mínima foi uma saída. Amanhã, 41,65 se perder, nova saída aí para quem está comprado no swing trade. Não tentaria ficar segurando aí, apostando num novo sinal de fundo. Colocaria o dinheiro no bolso e só voltaria depois com a confirmação desse sinal. Se perder esse suporte dos 41, a gente vai ter esse outro fundo nos 38,90. Marfrig, na sessão de hoje caindo 4,7%, me perguntaram se tinha possibilidade de compra aí, confiando nesse suporte de fundo anterior. Galera, depois dessa baita queda aqui, essa lateralização e esse rompimento aí de hoje, dessa lateralização, eu não confiaria muito nesse suporte aqui não, tá? Pode até tentar apresentar algum repique, mas eu não confiaria nesse suporte na intenção de pegar alguma reversão de tendência, tá? Inclusive aí, até para comprar em cima desse suporte, eu gostaria que tivesse um stop um pouco menor, né? Se eu comprar essa aspiração de máxima amanhã, eu ainda tenho um stop muito grande aqui. Para a média móvel ali não pagaria nem 1 para 1 quase, então não faria muito sentido para mim. Realmente teria que ter um stopzinho mais curto para quem tem esse perfil arrojado. Do contrário, aqui foi uma venda tentando pegar o rompimento desse suporte aí, que eu não confiaria muito. Semanal segue dentro do movimento de baixa, a favor da tendência de baixa, com topos e fundos descendentes há um bom tempo aí já, desde o ano passado aí, tá? Quase um ano dentro de uma tendência de baixa aqui o papel. Falando agora de STBP3, que hoje surpreendeu aqui no finalzinho do pregão, fechando com alta de 8,28% e um baita candle de alta, voltando para cima da média móvel, superando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Quase 8 máximas anteriores. Então, muita força sendo apresentada aqui nesse ativo. Semanal, gerando uma nova aspiração de máxima, anulando completamente em apenas um pregão a semana anterior inteira, que foi de queda, fechando abaixo da média móvel. Então a expectativa é de continuidade desse movimento de alta aí. Para quem está comprado num prazo maior, excelente, não vejo sinal de saída. Se por acaso alguém conseguiu arriscar uma compra aqui, né, um pouco mais abaixo, excelente também. Já deixa o teu stop no zero tentando pegar a continuidade desse movimento. Para quem está de fora, pessoal, eu aguardaria aí o rompimento desse topo. Se apresentar alguma tentativa de compra, vai ser aí numa correção, gerando um novo sinal de alta lá próximo dos 8,60, 8,70. Do contrário, se depois desse candle de alta não der sequência aí, ficariam com um pé atrás para comprar essa tentativa aqui de fundo, tá? Porque um grande candle de alta tem que ter sequência, tá? Tem que ter a sequência de que realmente tem compradores aí tentando puxar o preço para cima novamente. E por fim, Gol 4. Se você chegou até aqui e não deixou o seu joinha, clica aí no joinha para ajudar a gente aqui no canal, hein? Gol 4, queda de 4,22% na sessão e segue dentro do movimento de baixa, máximas e mínimas descendentes aí. Então, para quem está vendido, já stop acima da máxima de hoje, 5,93. Para quem está tentando vender, pessoal, até agora não deu entrada aí no gráfico diário.
teria que aguardar realmente aí algum repique tentando buscar média ou resistência de fundo anterior e um novo sinal de baixa na sequência, tá? Mas realmente não tem entrada aqui. Ou se o papel apresentar alguma lateralização aí e confirmar um rompimento na sequência. Semanal tem espaço ainda para cair. A gente está na terceira semana e a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas corrigindo aqui. Então a gente poderia ter mais 3 a 4 semanas dentro desse movimento de baixa, tá? Então dá para ficar de olho sim ainda tentando encontrar essa entradinha na venda, mas tem que ter realmente uma correção, tá? Tá bem esticado mesmo. Ah, Kaique, posso comprar então uma aspiração de máxima aí de repente para pegar um repique? Se deixar um stopzinho um pouquinho mais curto aí e afastar um pouquinho mais da média, seria mais interessante. Aí tentaria essa compra aí um pouco mais arrojada, tentando pegar esse repique, reforço, repique e não reversão no papel, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma. Não esqueçam mesmo de deixar o joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui. E amanhã, 8h45, a gente está de volta com o nosso radar do mercado, nossa live com recomendações de day trade, swing trade aí, compra e venda, mini índice, mini dólar, ações, tá? Tirando todas as dúvidas de vocês também lá no chat. Então aproveitem aí para participar conosco. É gratuito, não precisa pagar nada para estar aqui dentro. Só ajudando mesmo com like e se inscrevendo no canal aí, tá bom? Aproveitem também todo o conteúdo de aprendizado aí que o Dalton tem atualizado os vídeos antigos, então aproveitem aí, tá bom? Um grande abraço, bom resto de quarta-feira e a gente se vê amanhã. Até mais.